Vamos lá para mais um vídeo no canal Catolicismo Blindado. Professor Eduardo Faria. Agora fui testemunha de Jeová até descobrir a Eucaristia. Olha que maravilha isso, né? Vamos ver o testemunho aqui da nossa irmã. Começar pedindo para você contar um pouquinho da sua infância, adolescência, no quesito religião. Você já nasceu num lar Testemunho de Jeová? Você foi para os Testemunhos de Jeová depois? Como que foi essa jornada? Certo, então eu nasci, na verdade, num lar católico, porém de pais não praticantes. Meus pais casaram na igreja católica, cresceram na igreja católica, me batizaram quando eu tinha 3 meses, mas quando eu tinha 3 para 4 anos, minha mãe começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Nesse período, nessa idade, o meu pai era alcoólatra, minha mãe sofria muito, e ela estava em busca de qualquer coisa, sabe? Que desse a ela um alívio e uma paz. Então, infelizmente, ela procurou muitas religiões, ela foi nos Mormons, foi no Espiritismo, foi nas pentecostais, que as minhas tias na época já estavam se inserindo também. Infelizmente, ela não conheceu a própria igreja. E aí, quando passou uma testemunha de Jeová na casa dela, pregando e dando esperança, né, para tudo que ela vivia de ruim, ela abraçou essa fé e começou a estudar a Bíblia. Aí eu, muito pequena, né, tinha 3, 4 anos, comecei a estudar junto com eles ali, e quando eu tinha 13 anos eu me batizei. Meus pais se batizaram, acredito que 1 ou 2 anos antes. Naquela época se demorava ainda, sabe? Não é como é hoje. Hoje as pessoas se batizam rápido, mas naquela época se batizava assim com 10 anos de estudo, estudavam 3, 4 livros primeiro. E como meu pai tinha os vícios, então ele precisava sair dos vícios para depois se batizar. Só que ali o meu mundo todo já começou a ser só dentro das Testemunhas de Jeová. Eu lembro que o último aniversário que foi comemorado foi com 9 anos, com muita briga da minha avó, porque minha avó fazia aniversário um dia antes que eu, e era católica também, não praticante, mas ela brigou com meu pai e falou: eu quero que a Kátia faça aniversário comigo, pelo menos uma última vez. E aí, com 9 anos, foi minha última festa de aniversário. Nessa idade dos 13 eu me batizei porque era a influência das amigas. Todas as minhas amigas, filhas de Testemunho de Jeová, estavam se batizando e eu não podia ficar para trás, né? Então eu fui lá e me batizei. Mas dentro do costume das Testemunhas de Jeová, o batismo deles tem uma oração. E eu, quando conto para as outras pessoas que eram Testemunhas de Jeová, eu falo: eu nem fiz essa tal oração. Porque eu era tão inocente do que eu estava fazendo que eu nem tinha noção do que era para fazer. E aí, né, um batismo que não é válido. Porém, fui uma filha obediente, né? Eu era aquela que queria agradar os pais, que queria agradar os irmãos da fé, toda aquela minha comunidade, eu queria ser exemplo. E eu sempre fui muito intensa, então ou eu faço uma coisa ou eu não faço. E cresci, então, sendo aquela filha ali bem regradinha, fazendo tudo certinho, dentro do que dizia as doutrinas das Testemunhas de Jeová. Servia de pioneira, você já deve ter ouvido esse termo, né? Que o pessoal que conta, que é uma... É como se fosse um ministério, né? De pregação de casa em casa, onde você faz determinadas horas e faz relatório de quantas horas trabalhou ali por mês. Sim, e o relatório tem que ser bem certinho, né? Tem uma meta, não tem um negócio assim? Hoje em dia eles têm os publicadores normais, que não são os pioneiros, né? Que esse termo pioneiro é uma qualificação especial. Mas os publicadores não precisam mais fazer relatório agora, depois da pandemia, de tantas saídas. Eles mudaram muita coisa. Nesses últimos 2 anos aí teve muitas mudanças. Entendi. Mas para quem é pioneiro, minha mãe inclusive ainda aí tem uma meta de horas mensais. E eu fazia esse tipo de trabalho, não como minha mãe faz, que é uma quantidade maior, mas fazia ali o que se chamava de pioneiro especial, auxiliar, que fazia uma quantidade menor de horas. Eu cresci ali fazendo com 15, 16 anos, fazendo 50 horas por mês, né, de trabalho trabalho de casa em casa, de pregação. E aí, com 20 anos, eu me casei pela primeira vez dentro da religião. Isso foi uma situação bem específica na minha vida, porque como a minha vida, meu pai, apesar de ter mudado um pouco de vida, ele continuou sendo uma pessoa muito difícil. Então eu sofria muito na minha adolescência, muito, muito. E aí eu casei muito rápido com o primeiro namorado que eu tive, a primeira pessoa que disse que estava apaixonado por mim, eu casei. Para sair de casa. Para sair de casa, para ter uma vida minha.
né? E também as testemunhas de Jeová levam essa questão do namoro de uma forma muito difícil para o adolescente, porque todo adolescente quer namorar, quer paquerar, né? E a partir do momento que você começa a namorar, eles fazem uma pressão muito grande em cima do manter a castidade para não cometer fornicação. Então todo mundo casa muito rápido, sem ter certeza se aquela pessoa era compatível. E o namoro é para você conhecer a pessoa e ver se ela é compatível, né? E como o castigo de você cometer um pecado é muito grande, que é a desassociação, então acaba que todo mundo casa muito rápido ou peca, mas esconde, né? Eu tenho depois um raciocínio para falar sobre isso quando a gente for falar da confissão. O rapaz era testemunho de Jeová também, o seu primeiro casamento? Ele trabalhava comigo e não se identificava, e eu também não. Aí um dia ele se identificou como estudante da Bíblia, e aí como eu queria muito arrumar um namorado e casar e sair de casa, e ele era atraente para mim, né? Então eu já comecei a namorar com ele sem ele ser batizado. Aí logo ele se batizou, a gente assumiu publicamente o namoro, que não podia namorar com quem não fosse batizado também. E um ano depois a gente já casou. Então foi um relacionamento ali de 2 anos, um ano ele não sendo batizado, depois ele sendo. Tem uma pessoa na minha família que ela é testemunha de Jeová, e na época ela dizia isso também, que só podia casar com outra pessoa que fosse testemunha de Jeová, não podia casar com nenhum outro de outra denominação, né? E aí no decorrer da nossa vida juntos, ele não era uma pessoa muito ativa, porque ele basicamente se tornou testemunha de Jeová por minha causa. Ele conhecia antes de mim, mas para namorar e tal, para manter ele se mantinha ali porque eu empurrava com a barriga, assim. Mas não era uma pessoa fiel, que levava as coisas tão a sério, né? Era uma coisa assim meio morna, vamos dizer assim. E aí quando eu tinha... Daí com ele eu tive 2 filhos, né? Então desses 4 filhos que eu tenho, 2 foram desse primeiro relacionamento. Quando eu tinha 32 anos, eu comecei a observar a minha vida de um outro prisma. Porque até ali uns 30 anos eu achava que eu amava, eu achava que era uma vida suficientemente boa. Só que daí eu comecei a perceber que aquilo não era amor, que era só uma convivência parecia que a gente era irmãos, vivendo na mesma casa, eu não tinha conexão com ele, nem de gostos, de costumes, a gente não fazia nada juntos, mal conversávamos. E era uma vida muito ruim, na verdade, um casamento muito triste. E aí eu comecei a observar o casamento da minha mãe, e ela já numa idade mais velha. Quando eu me casei a primeira vez, meu pai era desassociado, então minha mãe perdoou os problemas que ele teve, né, fora do casamento, e ela se manteve nesse casamento porque ela tinha medo do divórcio, porque Deus odeia o divórcio, e ela vivia muito mal, muito triste também a relação da minha mãe. Ligou uma coisa com a outra, né? E eu olhava para aquilo e falava, eu não quero viver desse jeito, eu preciso sair disso aqui. E eu via muita semelhança entre o meu ex-marido e o meu pai, nos problemas que eles tinham de personalidade. Sim, aí eu pensava, que é muito... Isso é muito comum, né, Kátia? A moça vai... isso é impressionante, como que muitas moças inconscientemente escolhem maridos que são reflexo do pai, pro bem ou pro mal, né? Ele não tinha vícios, esse tipo de coisa, mas era uma pessoa que não tinha tato no falar, não tinha cuidado, falava coisas agressivas, machucava com as palavras, esse tipo de coisa. Sim. E daí, quando eu olhava para aquela relação da minha mãe, que não tinha companheirismo, não tinha 2. Era cada um vivendo a sua vida com muita dificuldade. E só seguindo o casamento para poder obedecer à lei de Deus. Então não tinha felicidade nenhuma naquela relação. E eu ainda nova, né, com 32, eu pensei, eu preciso sair disso aqui enquanto eu ainda tô nova. Porque se eu continuar nesse relacionamento, eu vou envelhecer assim. E daí não tem mais o que fazer. Então eu comecei a me afastar, eu parei de ir nas reuniões, porque quando eu ia, eu não conseguia ter essa decisão de divórcio. Porque aí a minha consciência pesava, sabe? Como eu era muito obediente, eu era uma pessoa fiel ao que eu acreditava até ali, eu não conseguia. Eu ia para as reuniões e desistia da situação de divórcio. E aí eu tive que parar de um tempo, dar uma esfriada naquela minha espiritualidade para poder tomar a decisão de me divorciar. Então, com 32 eu me divorcio e já me divorciei sabendo que eu seria desassociada em algum momento. Porque quando eu me divorciei, eu sabia que eu queria ter uma relação de verdade. Eu sonhava com amor de verdade, com um casamento de verdade, com uma união, né? E então eu sabia que se eu tivesse outra relação, eu seria desassociada. Só que o que aconteceu? O meu ex-marido teve uma relação antes que eu.
Só que eu fui lá e confessei para os anciãos, e daí a confissão da Testemunha de Jeová é assim: você confessa para 3 homens, eles se reúnem, eles hoje mudaram o termo, mas na época era comissão judicativa, e aí você conta os detalhes mais sórdidos do que você fez de errado. Comissão o quê? Nossa. Comissão judicativa, eles dizem. Agora Aham. mudou o nome por conta de problemas que eles tiveram aí nas redes sociais, de divulgação desse nome, problema com isso, né? Pensando agora, por que será que eles usam essa número 3, né? Sempre são 3 homens. Se eles não acreditam na Trindade, né? Qual é o significado? Você que já foi testemunho de Jeová, está assistindo esse vídeo aqui, se você sabe essa informação, deixa aqui nos comentários, tá? Realmente eu gostaria de saber. Por que o número 3? Sempre são 3 pessoas, né? 3 homens, para fazer essa confissão pública, no caso, né? Não é pública, mas acaba sendo porque são 3 pessoas, né? Não uma só. Porque esse Tem nome muitos grupos de ex-testemunhos de Jeová se organizando tem. nas redes sociais, né? Muita Sim, gente sim. ferida, muita gente que saiu Imagino, viu? com muitos traumas psicológicos e estão se associando e se unindo, né? Sim. E aí, esse termo comissão judicativa diz que soa quadrilha, formação de quadrilha, esse tipo de coisa, né? Então eles mudaram o termo. Mas enfim, o jeito que funciona ainda é igual. Você vai e fala o que você fez, né? O teu pecado. Então o que aconteceu? Eu me separei, 4 meses depois eu conheci o meu marido atual, e aí eu fui lá confessar que eu estava conhecendo uma outra pessoa, que eu ia morar junto, sem ser casada. Então eu ia entrar numa situação de adultério e fornicação, né? Eu tinha consciência e muita pureza nesse sentido de saber que eu era um pecado e eu precisava confessar, sabe? Aquela verdade, honestidade com o meu pecado. Eu sabia que era um problema, mas aí a minha intenção até ali era assim: eu sei que é pecado, eu vou casar com ele, vou corrigir minha vida e vou voltar a ser testemunha de Jeová, vou ser readmitida. Inclusive, na época, o meu esposo falou que se fosse o caso, ele não teria nenhum tipo de relação comigo marital, né? Para que eu não fosse desassociado. Ele se colocou nessa situação. Eu falei, não adianta, a gente sabe que não vai muito tempo, né? A gente vivendo juntos ali, sem ninguém de perto, só nós dois e as crianças. Ele também tinha um filhinho que é a terceira criança dessa relação. E então a gente vivia ali naquela situação de cuidar dos filhos, porque ele pai solteiro, eu mãe solteira, né, com 3 crianças pequenas, a gente mais cuidava das crianças do que namorava. E aí nisso, eu fui lá, confessei, o meu ex-marido não confessou a relação dele que começou antes da minha, e a Testemunha de Jeová tem essa regra: aquele que comete o adultério primeiro é desassociado, mas libera o outro para casar. Agora, lendo a Bíblia Católica, eu vi que esse texto bíblico nem existe, mas está lá na Bíblia dele. Então, era como se o meu ex-marido tivesse confessado primeiro, eu não seria desassociada caso eu casasse legalmente, né? No civil, antes de ter qualquer tipo de relacionamento. Mas, enfim, aí eu fui desassociada e o ex não. Aí, quando eu fui desassociada, como eu disse, minha intenção era voltar a ser testemunha de Jeová assim que eu organizasse minha vida, casasse no civil e tal. E aí, logo eu engravidei da minha 4ª filha. E eu decidi, na época que estava grávida ali, aquela fase da mãe puérpera, né, que fica mais sentimental, se sentindo sozinha. Minha mãe não podia me ajudar, minha mãe não podia me visitar, ela não podia me ajudar no pós-parto. Porque você foi desassociada. Sim. E aí quando eu fiquei, Veja só, quando né, eu fui rapaz? desassociada, imagina que a minha vida toda foi dentro das Testemunhas de Jeová. E os jovens Testemunhas de Jeová não podem ter amigos fora também. Eles têm só relacionamentos muito vagos, assim, coleguismos, mas amizades sólidas você só pode ter dentro da organização. Então, quando eu saí sozinha completamente, porque eu perdi toda a minha base. Mas mesmo você tendo confessado, você foi desassociada? Exatamente por isso que eu fui. Se eu não tivesse confessado, feito como meu ex-marido fez, eu teria ficado, vamos dizer assim, eu teria pecado, mas eu não teria consequência dele, porque eu precisava falar para poder sofrer a consequência. Ela também poderia ter entrado em acordo com o marido dela, né? Porque o marido não quis também, né? Fazer essa confissão pública. Porque aí, se ele confessa primeiro lá na assembleia lá dos 3, das 3 pessoas, né? Ela ficaria livre para casar, né? E voltava lá.
Mas veja como Deus faz as coisas, né? Veja como Deus faz as coisas para trazer para a verdade, para mostrar a verdade à pessoa, né? Talvez se ela tivesse, né, se ele tivesse confessado, ela ainda estava lá, na testemunha de Jeová, né? E você foi desassociada e nem a sua própria mãe podia ter contato com você. Caramba. E Meu pai ela passou 6 anos sem falar comigo, sem me cumprimentar. Quantos? Quanto tempo? 30? 6 anos. A minha 3 mãe anos. até falava um pouco pelas crianças, porque dela queria contato com as crianças, ela vinha buscar, ela levava para casa dela. Ela foi aconselhada pelas irmãs da congregação que ela não deveria ter contato com os meus filhos, porque eu era desassociada. Meu Deus do Aham. E céu. veja só a situação em que eu entrei. Eu não entrei numa vida do mundo de promiscuidade, drogas, prostituição, Aham. né? Eu entrei numa próxima relação e vivia dentro dessa relação uma vida moralmente aceitável perante Uhum. as pessoas. Todo mundo, quando enxergava a minha família, enxergava uma família margarina, né? Porque era eu, meu marido, 4 filhos, todos nós vivendo juntos de uma forma correta perante a sociedade, mas para a Testemunha de Jeová eu era uma iníqua. Que é assim que eles chamam, né? O desassociado que está vivendo em pecado, deliberadamente. E não só a desassociação, mas esse processo de ostracização, de colocar a pessoa no ostracismo, de tratá-la como se ela fosse uma leprosa, uma pessoa Esse é o termo que eu uso para explicar. né? Ao ponto da sua própria mãe, eu imagino assim, porque sua mãe também deve ter sofrido muito. É verdade. Porque por um lado, ela queria seguir a religião dela, mas por outro lado, ela também sem ver a filha, sem ver os netos, né? Isso aí é uma coisa muito complicada. É muito Imagina cruel. como foi a situação dela quando eu tive a minha filha, né? E ela me ajudou nos 2 primeiros partos, ela ficou comigo em casa, me ajudando a limpar a casa, fazer comida, essas coisas, ela era esse tipo de mãe. E aí quando eu tenho a minha terceira, né, a pequena, ela não podia me ajudar, porque ela não podia ir na minha casa. E aí de vez em quando ela ia escondido. De vez em quando ela ia sem que os irmãos soubessem, porque se alguém visse ela entrando na minha casa, ela seria também punida por isso, porque como ela tinha um privilégio lá dentro, que era esse de pioneira, se ela tiver contato comigo e eles verem, ela perde o privilégio dela. Ela passa por um processo de correção lá dentro. Então, ela não podia mesmo. E aí, eu respeitei isso desde sempre, mas eu tinha uma dor. Porque o que aconteceu? O fato do meu ex-marido não ter sido desassociado, eles falavam com ele, cumprimentavam, tratavam normalmente, e eu não. Mas a gente tinha cometido, vamos dizer, que o mesmo pecado, né? Mesmo que... Eu me lembro, É muito cruel me isso. lembro do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, os testemunhos de Jeová, eles vão na casa de quem quer que seja para tentar levar as pessoas para a religião deles. Sim. Mas é isso aí, você entra, mas ai de você se você sair. Exato. Toda a sua vida isso aí vai foi fruto ter... de terapia. Eu imagino. Na minha vida, porque imagina você carregar toda a tua vida uma mochilinha de desassociado. Você não tem essa opção de deixar de ser testemunho de Jeová, de ser ex-testemunho de Jeová. Um dia fui, mas não quero mais. Você é ou desassociado ou dissociado quando a pessoa mesmo decide por sair. São as pessoas leprosas do novo milênio, né? Do novo momento, então. Porque as pessoas são expulsas da comunidade, né? E ainda a palavra diz que os leprosos andavam, né, com alguns penduricalhos para lembrar, informar o povo que eles estavam chegando. Então, as pessoas ouviam os leprosos chegando e corriam. Meu Deus do céu, como isso é cruel uma coisa dessa, né? Imagina a situação dos netos. Ela falou da questão do relacionamento dela com a mãe, mas e os netos? Ué, mamãe não pode ir com a gente, vó? Por quê? Por que a gente não pode ir, né? Eu preciso ir só para casa da vovó porque a mamãe não pode ir. A mamãe não fala com a vovó, com o vovô. Meu Deus, cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Né? O se importar com o outro, não.
É o que eu estava falando em uns vídeos atrás, é você pregar um evangelho apocalíptico, né? Só um evangelho apocalíptico, onde tudo vai acabar e você, né? A questão do amor, da misericórdia, essa é a mínima, isso não importa para eles em momento algum. É completamente antibíblico. Agora tá uma moda da... Como é que é o negócio, daquele negócio familiar? Constelação familiar. Constelação dentro do Testemunho de Jeová? Dentro do Testemunho de Jeová. Eu sempre enxerguei como algo espírita ou... E é mesmo. E aí eles estão fazendo a torta direito. As próprias irmãs estão aplicando, assim, é uma coisa louca. Mas eles não reconhecem, né, como ocultismo. Então, Entendi. aí, quanto mais eu me afastei, mais eu deixei de acreditar. Eu fui me tornando agnóstica. Aí eu consumia muito conteúdo de ateu, sabe? E aos poucos eu fui deixando de acreditar em Deus. Completamente. Eu perdi completamente a fé. Eu não conseguia mais consumir conteúdo de nada referente a Deus. Eu não conseguia ver alguém religioso falando. Não conseguia assistir coisa de outras igrejas. Muito menos Testemunha de Jeová. Tinha um gatilho que me acionava quando eu escutava um cântico da Testemunha de Jeová. Se eu escutasse, eu chorava, eu sentia uma certa saudade. Mas era da comunidade, né? Porque Claro. Pensa que você com 32 anos, todas as pessoas que você conhece morrem todas juntas. Foi essa a sensação. Caramba. Só sobrou você. luto de pessoas vivas, só sobrou você. Então a sensação é essa, você perde totalmente, né? E eu tinha ali eu tinha uma melhor amiga que foi minha melhor amiga dos 7 anos de idade até essa fase de eu sair. Quando eu saí, ela ficou doente, ficou de cama, mas ela é extremamente mentalidade fechada, não teve chance de eu conversar com ela nunca, de falar nada. E aí, então, eu fui vivendo essa situação. E daí, nesse processo, eu vivi o mundo. Não de uma forma promíscua, né? Porque eu já tinha um relacionamento, vivia ali com né? Tinha os filhos e tal. Mas as coisas do mundo brilhavam mais os olhos. Sair, beber, festar, coisas vazias, assim. Até que agora, em 2024, eu fui num casamento. Um primo nosso que se casou, 2 primos nossos se casaram e eles casaram na igreja católica. E aí, olha como Deus foi fazendo tudo muito bem feitinho. Porque, no caso, a Letícia, ela não era da família, né? Ela que foi agregada. E ela, católica, decidiu, no período ali da juventude, ela também ficou um pouco mais fora do que dentro e tal, meio em dúvida. Mas ali, quando ela foi namorar o Gabriel, que era primo do meu marido, ela decidiu que ela queria estar firme na igreja e que ela queria um homem de Deus. Então, ela incentivou o Gabriel, que ele não tinha crisma, não frequentava a igreja. O Gabriel passou a frequentar, se fortaleceu na fé. Hoje é um bom católico, praticante. Aí, o casamento deles foi a coisa mais linda. A gente foi padrinho. E foi a primeira vez que eu entrei na igreja católica. Uau! A primeira vez na minha vida, com 40 anos, eu entrei na igreja católica. Quando eu entrei, eu tive uma sensação, assim, de paz interior muito grande, só que eu já consumia aquelas coisas sobre energia, universo, sabe? Então, na minha cabeça, a energia das pessoas era muito boa em relação ao casal, e por isso que tava aquela sensação tão boa. Mas eu olhava para as coisas na igreja, era uma igreja antiga, com aqueles desenhos nas paredes e tal, aqueles vitrais lindos, o casamento era tarde, então a luz entrava pelos vitrais, a igreja com coisa mais linda. E eu olhei e falei assim, olha, se Deus existe, só que tem muito mais a ver com criação do que o Salão do Reino. Porque aqui é tudo colorido, é tudo bonito, é tudo visual, e Deus criou as coisas muito lindas, né? Olha o meu pensamento de ateia nesse dia. Então, hoje eu sei que era o Espírito Santo já, né, me tocando, Sim. mas naquele dia eu fiquei só observando. No dia seguinte eu falei assim pro meu marido, aqui, para mim foi uma sensação assim, de que na igreja católica a gente estava naquele café chiquérrimo, instagramável, assim, que tudo é muito bem pensado e planejado para ser bonito e agradável aos olhos. E o Salão do Reino era tipo a panificadora da esquina, que você passa ali para comprar um pão só, sabe? Eu falei, então parece que passou um arquiteto e desenhou aquilo tudo tão lindo. Eu fiquei Tava encantada, muito, né? muito, muito
encantada. E aí, no dia seguinte, a Letícia e o Gabriel ainda não tinham saído de lua de mel, passaram ali pela casa da família, e ele falou assim, eu falei pra ela, se eu me tornar católica um dia, é culpa sua, viu? Porque eu fiquei encantada com a igreja e com o ritual do casamento. Aí ela, glória a Deus, né, que assim seja. Mas na hora que eu falei, na mesma hora eu pensei, bem capaz, imagina, jamais. A minha O que você achava da Igreja Católica? Qual que é a visão que te foi passada? A visão era assim, ó. Eu não tinha aquele preconceito que muitos têm, mas eu, como eu te falei, eu fui treinada a pensar que era a Babilônia, que era a religião falsa, que era a prostituta de Apocalipse, que era a idólatra. Só que no fundinho do meu coração, o básico, né? desde a adolescência, eu achava bonito. Na verdade, desde a infância, eu tinha uma amiguinha quando eu era criança, que ela se vestia de anjinho nos dias de coisa de Natal, sabe? E ela sempre na igreja, e ela depois foi catequista, e ela cantava na igreja, e os meus amigos eram todos de grupo de jovens, e eu tinha uma igreja na frente de casa, quando eu cresci, bem na frente da minha casa. Então, meus amigos todos da escola eram do grupo de jovens. Então, eu tinha uma invejinha deles, eu queria participar daquilo e não podia. E então, eu não tinha aquele ranço da igreja. Eu só achava que era religião falsa mesmo, que não tinha como acreditar nas coisas que a igreja acreditava e ensinava. Mas na vida adulta já tinha duas coisas que me deixavam encantada também com a igreja, de forma assim, eles lá e eu aqui. Era as famílias numerosas, quando passava para mim pelo Instagram, eu sempre achei lindo. Eu lembro de uma vez estar assistindo uns reels assim com meu marido na cama no final de semana e ver um casal que tinha 13 filhos. Nossa. E aí eu mostrei para ele e falei, olha isso aqui. Ele falou, nossa, que massa, já pensou? Então, tanto eu quanto ele, a gente tem esse chamado para maternidade, sabe? Sempre tivemos, porque a gente se encantou um pelo outro na minha maternidade, na paternidade dele, foi ali que a gente se apaixonou um pelo outro. Então, acho que se a gente tivesse sido católico mais cedo, quem sabe a gente tivesse aí uns tantos filhos também. Mas... abertura à vida, né? Então, essa questão me deixava muito encantada. E é tão interessante essa questão da abertura à vida, que é um dos juramentos, né, da cerimônia de matrimônio. Vocês juram receber os filhos que Deus vos enviar, ou seja, é um juramento, né? Da pessoa estar aberta à vida. Então, é por isso, gente, que é tão a igreja fala tanto, pense, viva esse tempo de namoro, de noivado, né? Pense bem direitinho, porque é tão importante a questão do matrimônio. É um sacramento, né? É o sacramento de que os noivos, eles que realizam o sacramento, né? Não é o padre nem o diácono que realiza o sacramento. Quem faz o sacramento junto com Deus são os noivos, né? O padre está ali para assistir, para ajudar, o diácono está ali para assistir, para ajudar. Então, é tão importante, você que está nesse processo, está noivo, está noiva, pense, veja direitinho, porque depois que você subir receber, melhor dizendo, né? Receber o sacramento do matrimônio, aí precisa ser uma decisão muito certa da sua vida, tá bom? E quando eu via as fotos das famílias na missa no domingo, eu achava bonito. Eu pensava, nossa, que legal, né? A família vai domingo de manhã na missa. Que legal, que bonito. Então eu pensava assim, mas não tinha nada além disso, era essa coisa vazia. Aí, então teve esse casamento, passou um período, nesse dia do casamento eu peguei o buquê, mas eu voei em cima do buquê. Foi muito engraçado. E meu marido falou assim, nossa, para ela ter feito esse esforço para pegar o buquê, porque essa mulher quer casar. Aí passou ali alguns meses, a gente foi viajar, uma viagem de família, e a família do meu marido, na verdade, hoje é minha família, né? Porque eu, quando fiquei sem família, eles me acolheram. Eles são todos muito unidos, sabe? Eles sempre estão juntos, viajam juntos, fazem tudo junto. E a gente foi todo mundo ai, como chama? Maragogi. Daí a gente foi ali na Praia de Carneiros, Pernambuco, eu acho. E o meu marido... Maragogi é Alagoas, não? Acho que sim. É porque uma do lado da outra, eu nunca consigo discernir qual que é. Mas tem a Praia de Carneiros e tem a igrejinha lá de São Benedito. É pertinho. Aí ele combinou com a família inteira de me pedir em casamento, mas eu não sabia, né? Óbvio. Aí ele fez a surpresa, me pediu em casamento na frente da igreja, foi a coisa mais linda.
E aí, depois que a gente voltou para casa, ele falou assim para mim: tá, mas eu quero casar na igreja. Aí eu falei para ele: como assim se a gente não tem religião? Ele falou: não, você não tem, mas eu tenho, eu acredito em Deus. Eu falei: mas você sabe que eu não acredito dele, mas eu acredito? E para mim, se for no cartório assinar um contrato, eu vou de bermuda e chinelo. Se for para ter casamento, a gente vai ter uma benção de Deus. Aí eu falei para ele assim: mas você sabe que na igreja católica, para casar, tem que fazer tudo aqueles negócios, né? Que era catequese, né? Os sacramentos. E eu falei para ele: isso daí não tem como fazer. Dele, por que não? Acho que é só um dia, você vai lá, faz um curso e fica tudo certo. Eu falei: eu acho que não. Aí eu comecei a perguntar para as minhas clientes católicas como é que era. E elas falavam que era um ano de catequese, o catecumenato. E eu falei para ele: olha, é um ano, não tem como. Imagina, como é que eu vou lá fazer um negócio e daí depois o padre vai achar que eu sou católica e eu vou mentir para ele? Como é que eu vou mentir pro padre? Daí ele falava assim: não, mas não vai ter que confirmar nada. Eu falava: vai sim, porque é isso aí, você faz todo um processo para se tornar católico. Daí, deixamos quieto. Então é melhor deixar para lá, não vamos mais tocar nesse assunto, vamos deixar baixo. Isso foi fevereiro de 2025. Quando foi abril, eu tive uma experiência muito impactante, assim, eu comecei a sentir uma coisa muito forte. E aí que eu entro no tema que a minha conversão foi sobrenatural. Então, eu já te falei que eu fui batizada quando era bebezinha, e ali eu tenho plena certeza que por eu ter sido batizada, o Espírito Santo já habitava em mim, ele começou a se manifestar. Porque eu comecei a sentir, e na época eu não sabia o que era. Eu achava que era só um senso de gratidão. Mas eu comecei a me emocionar de uma forma muito intensa por situações do cotidiano. Por exemplo, deixar minha filha na escola, dar um beijinho na cabeça dela, sentir aquele cheirinho de filho, que só a gente sabe o cheiro que tem, né? E olhar para ela e sentir aquele preenchimento no coração, assim, a ponto de se emocionar, a ponto de chorar. E aí teve uma situação assim, que eu deixei ela na escola e tal. Nesse dia, foi um dia que eu fui trabalhando, que eu deixei ela e o Murilo, que é o de 11 na escola, e fui trabalhar. E nesse dia, era um dia raro aqui em Curitiba, porque o céu estava bem azul e eu sou muito do sol, assim. Aí eu olhei para cima e falei: eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Olha só, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um marido maravilhoso, é espetacular a minha vida. Eu tenho um trabalho maravilhoso que me sustenta, que me dá tudo que eu preciso. A gente tinha acabado de construir um salão, que foi a primeira vez que eu tive um salão meu, que eu não pago aluguel, e ele é muito bonito, assim, as pessoas elogiam. Aí eu olhava, eu pensava no salão e nas clientes, pessoas muito em boas. Curitiba? Em Curitiba. Qual que é o nome do salão? Cátia Lima mesmo. Cátia Lima. Aham. Salão Cátia Lima, em Tô falando pro Curitiba. pessoal de Curitiba te Procurar aí. Sim, tá certo. Aí eu sentia uma gratidão muito profunda, assim, era um negócio muito surreal, era muito maior. Eu já tinha feito aqueles exercícios de gratidão, de escrever num caderno e tal, e nunca senti aquilo antes. Nesse dia eu olhei pro céu e falei assim: eu não sei quem que tá me dando isso, se é o universo, se é Deus, mas Deus, se for você que tá aí, eu falei em voz alta. Deus, se você estiver aí... Eu não sei quem é, se é o universo, se é Deus, mas se for Deus, ou seja, é a nossa vontade primeira de encontrar-se com o Pai, né? E se você existe mesmo, você sabe por que eu parei de acreditar em você. Então, se você existe, saiba que eu quero saber se você existe e eu quero te servir, se você estiver aí mesmo. Legal. Maravilhoso. Foi essa frase que eu falei. Você parou de acreditar em Deus porque você associava Deus com o testemunho de Jeová. E aí eu não conseguia mais acreditar que qualquer outra religião que falasse diferente do que esse testemunho de Jeová ensinam também era certa. Porque eu não concordava com a prática do controle das testemunhas de Jeová, mas eu acreditava nas doutrinas. Entendi. Entende? Então eu não conseguia desligar uma coisa da outra. Então eu não gostava do jeito que as testemunhas de Jeová controlavam a vida dos seus fiéis, por isso eu não queria mais ser testemunha de Jeová, mas eu também não conseguia acreditar no que todas as outras religiões acreditam, em céu e inferno, em trindade, né? Então as religiões que têm mais embasamento, né? Que são mais tradicionais, vamos dizer assim. Que são as pessoas que me convidavam para ir na igreja, né? Quando eu perguntava: mas como é que é lá e tal, e esse ensinamento, e aquele? Daí elas iam falando e eu falava: de jeito nenhum, isso aí tá errado, eu li na Bíblia. Não tem como acreditar. Aí, e como as testemunhas de Jeová são estudiosas dentro dos seus
dos seus livros, das suas revistas, então a gente entende muito daquilo ali, né? Daquele alimento que é dado. Mesmo que era totalmente desnutritivo, Entende da forma deles, né? a gente tem muito daquilo. Então, eu conhecia a minha Bíblia de cabo a rabo, todas as informações e tal. Então, eu achava que entendia muito de Bíblia e que aquilo ali era tudo errado. Só que aí, daí nesse dia eu falei isso, eu lembro de um dia também de abrir a porta do quarto das crianças e a gente estava morando numa casa que os 4 dormiam no mesmo quarto. E aí veio aquele cheiro de filho, assim, sabe? Os 4 dormindo junto, aquele suorzinho, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, eu tenho 4 filhos. Que coisa maravilhosa. E eles são todos saudáveis, e eles são todos maravilhosos, e eles são todos obedientes, são pessoas boas, são pessoas de bom coração, ninguém me dá trabalho, ninguém me responde. Eles são maravilhosos. E aí aquilo de novo me preencheu e eu senti vontade de chorar. E eu comecei a chorar. Isso assim, umas 5 horas da manhã, porque eu acordo super cedo, abri o quarto, vi eles dormindo e senti tudo isso. E aí eu comecei a conversar com pessoas sobre essa minha sensação. Conversei com a minha psicóloga, conversei com o ChatGPT. Então eu comecei a sentir, na Bíblia da Testemunha de Jeová, se eu não me engano é Mateus 5,5, algo assim, que fala assim, lá nas bem-aventuranças tem uma mudança, que eles falam assim, felizes os cônscios de sua necessidade espiritual, porque herdarão o reino dos céus, coisa assim. E aí eu lembrei dessa frase e eu falava assim, eu tô com uma necessidade espiritual. Como é que eu vou fazer isso aqui sem ser religiosa? Porque sem chance de eu ser religiosa, não tem como. Aí eu comecei a conversar com várias pessoas de várias denominações. Inclusive, na época, eu tinha amizade com um casal Testemunha de Jeová que não sabia que eu era desassociada, porque eu não me identificava com quem não sabia da minha história. Eu convivia com eles normalmente, então eles tinham relação de trabalho comigo. E ele era ancião, ela era pioneira. E eles achavam que eu só tinha estudado a Bíblia, mas nunca tinha me batizado, porque era isso que eu falava pro povo. Que meus pais eram Testemunha de Jeová, mas eu não. Que eu estudei a vida inteira, mas nunca me batizei. Para eles não me tratarem com ostracismo, né? Entendi. Eu mentia, descaradamente. Mas enfim, eu achava que eles não tinham nada a ver com a minha vida. E o relacionamento era totalmente profissional, então eu não contava. Porque se eles soubessem que você era desassociada, aí eles excluiriam. não nem falar. Cortaria a relação. Ou poderia até manter uma relação mais fria daí, né? Tipo, profissional, só que sem mais a amizade. Entendi. Como de fato aconteceu depois de saber. Aí eu começava a conversar, explicar o que eu estava sentindo. Se não sabia, estão sabendo agora. Aí eu falei pra minha... Não, agora eu já contei nas minhas redes sociais, já me identifiquei, já tô pregando contra mesmo, tô pregando a favor da igreja, enfim. Não tem como, né? Transborda na gente, não tem como. Aí eu falei assim pra minha psicóloga, primeiro eu falei com o ChatGPT, ele sabe de toda a história da gente, né? Porque você vai contando ali as coisas pra ele sabe da sua história e tal. Eu falei, olha, eu tô com uma necessidade de fazer algo espiritual, mas eu não quero ser religiosa, o que eu posso fazer? Aí ele falou assim, pra eu praticar meditação, escutar músicas que me conectassem com a minha espiritualidade e me conectar à natureza. E aí eu comecei a escutar música gospel internacional, porque eu não conseguia escutar a língua em português, porque eu não conseguia escutar aquele louvor todo e tal, porque eu sempre fui também proibida de escutar música gospel. Testemunho de Jeová não escuta música gospel, né? Nem assiste filme religioso, nada. Assiste do mundo, ouve música do mundo, mas não escuta música gospel. E nem de nenhum tipo de religião. Caramba! Aí eu comecei a escutar internacional, porque como eu não falo inglês, eu não conseguia entender o que eles estavam falando, então eu só sentia a energia da música. E a minha psicóloga falou assim, ela é agnóstica, inclusive, e ela falou assim, Kátia, não vai funcionar. Quando a pessoa está com essa necessidade, ela precisa de culto, ela precisa de comunidade, ela precisa de rituais. Então, você está sentindo necessidade do que você tinha como testemunha de Jeová e você vai ter que procurar um lugar que você se encaixa agora. Perfeito. Para você satisfazer isso aí que você está sentindo. Não tem como você viver a fé sem ser em comunidade. Não tem. Ah, não, a minha fé é comigo mesmo, quando eu entro no meu quarto, oro, eu e Deus e não existe isso. Não existe de ser a religião do eu sozinho. Jesus quis viver em comunidade com 12 pessoas, né? E depois com 72 que acompanhavam ele, e depois foi crescendo aquele número, né?
o Espírito Santo veio sobre a igreja enquanto eles estavam reunidos. Ele poderia ter vindo individualmente na casa de cada um, onde cada um estava se escondendo, ele voltava e colocava de volta a missão, mas não. Deus esperou que eles estivessem unidos e enviou o Espírito Santo. Não tem como viver fé sem ser em comunidade, porque ali você coloca em prática a misericórdia, o perdão, porque vai surgir pessoas que vão te tirar do sério, né? Lógico que existem pessoas, não, na igreja só tem santo. Tem gente querendo ser santo, meu irmão. Mas tem uns que pisam no pé, no calo, que você fica querendo dar um murro na pessoa. Mas ali você desenvolve o perdão. E como é gostoso devolver tudo isso com perdão, com misericórdia, com a ação de Deus. O sentimento de comunidade, como é bom essa vivência. Então, se você está aí, não, eu vivo a minha fé sozinho. Meu irmão, procure uma fé. Procure a sua fé vivendo em comunidade. Procure uma igreja. E aí eu lembro que naquele dia eu saí da consulta assim, ela não sabe o que ela tá falando, eu prefiro seguir o chat. Só que aí eu fui tomar café com uma amiga minha, acho que era 10 ou 11 de julho do ano passado, e ela falou, e eu contei tudo isso pra ela, dessa minha necessidade, dessa minha emoção. Ela falou que ela tinha passado pelo mesmo processo, a Sueli. E aí ela falou assim, amiga, meu filho fez primeira comunhão, e depois que ele fez, eu fui na igreja, depois de muitos anos que eu não ia, e naquele dia Deus me tocou, e eu entendi que se eu queria meu filho ali, eu também deveria estar ali. E a partir disso eu nunca mais faltei à missa, e eu tenho rezado o terço, eu tenho conversado com Deus, e eu tenho pedido para ele sinais do que eu devo fazer da minha vida, de qual é o caminho que eu devo seguir, e ele tem me respondido. Por que você não vai na missa? Aí eu falei assim, na missa, amiga, será? Aí ela, você vai gostar, mesmo que seja sem nenhuma intenção religiosa, vai pra você ver o que você sente. Vai que acontece alguma coisa legal, vai que você gosta. O que te custa? Eu falei, é verdade, né? O que me custa? Aí nesse dia liguei pra Letícia, mandei mensagem pra Letícia, que era aquela noiva lá do casamento. Que você foi madrinha de casamento. Isso. Falei, ela já tinha me convidado, inclusive, pra ir numa missa, e eu enrolei ela e não fui. Porque daí eu já tinha dado aquela deixa, né, de falar que se eu me tornasse católica era culpa dela, daí ela ficou, opa, então eu vou levar ela pra missa, mas daí eu disse que ia, não foi. Aí nesse dia eu falei, mandei mensagem, você vai na missa domingo? Ela voa, daí eu falei, então eu vou com você. Tá bom. Nesse dia o meu marido não ia estar em casa e nem meus filhos, eu tava sozinha. Aí eu fui, isso foi uma quinta. Da quinta até o domingo, eu fiquei falando com Deus. Mas eu falava de um jeito muito frio, sem fé. Porque nunca mais eu tinha orado. Então eu falava assim, Deus, se você estiver aí, se você existe, me dá um sinal. Porque se você não me der um sinal, eu não vou conseguir acreditar. Só que no começo eu falava sem fé. Falava com... Como que eu posso falar? Com sinceridade. Eu queria realmente receber esse sinal, mas eu não conseguia acreditar que isso ia acontecer. E eu fui falando, todo dia, de quinta-feira até domingo eu fui falando. Eu lembro até que eu cheguei a pesquisar alguma coisa no YouTube sobre catolicismo, para ver como é que era a missa e tal, não achei nada que fosse relevante naquele dia, e fui. Quando eu cheguei na missa, achei tudo muito simples e muito chato. A música tava bem meia boca, era muita música, era um tal de levanta e senta que a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Muito tempo em pé no começo, aquela agonia, querer sentar. E, nossa, mas por que todo mundo tem que ficar em pé? E aquelas pessoas falando frases que eu não sabia repetir junto e não entendia nada que eles estavam falando. Quando a Assembleia falava, né? Até que aí a palavra do dia lá, a homilia era sobre o bom samaritano. Olha, se você também tem esse sentimento, vai na missa, não estou entendendo nada, porque levanta, porque senta, porque canta isso, porque a pessoa vai ler uma coisa, depois o padre, e depois tem um canto, porque tudo isso, como é que acontece tudo isso? Esse livro aí, a Santa Missa e a Liturgia, é justamente explicando cada momento da missa, para você entender direitinho, tá? Cada momento, e também o tempo litúrgico. Porque o padre um dia está de verde, outro dia está de vermelho, outro dia está de branco. Já vi o padre de rosa também. Por que o padre vestiu rosa? Tudo isso está explicado nesse livro aqui, A Santa Missa e a Liturgia. Se você adquirir, você vai ter todo esse conhecimento. Então, para adquirir, basta você ler o QR Code que está na sua tela
ou então o link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Que para quem não sabe, né, então um homem está lá machucado, caído na estrada, todo machucado, passam muitos judeus por ele, aquele homem era judeu, passam muitos judeus por ele e ninguém acode, nem levitas, né, os levitas preferiram ir para o templo para não se ficar impuro, porque eles não podiam tocar em ninguém sangrando, mas o samaritano, que não era judeu, então ele não era do povo de Deus, parou, limpou as feridas, levou para casa, cuidou dele até ele ficar bom. E aí eu falei para Letícia assim, viu? Eu não sou religiosa, mas eu sou uma boa samaritana. Daí ela falou, por quê? Daí eu falei, porque eu não sou religiosa, mas eu sou uma boa pessoa. Olha aí, eu faria isso que o bom samaritano fez. Daí ela, é verdade. Aí eu pensei, será que esse é um sinal? Aí passou um pouquinho, começou, aí o padre ergueu aquele círculo branco, que eu não sabia o que era, né? Não sabia nada sobre isso. E na hora eu senti uma força que me dominou, assim. Eu não consegui pensar em mais nada. Eu ajoelhei, eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, eu sei, Deus, você tá aqui, eu tô sentindo que você tá aqui. E aí eu chorei. Uau. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que aquilo que ele fez, que era Jesus ali. Não fazia ideia. Mas a sensação era da presença de Deus real, assim. Eu sentia ele presente. Tanto Quando é que nesse dia... Quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a si. Olhares. Nesse dia, quando eu rezei, eu falei assim, Deus, eu acho que você tá aqui. Eu tô sentindo você. Mas se você tá, isso aqui não é o suficiente. Eu preciso de mais. Mas se você existe, eu quero te servir. De verdade, do fundo do meu coração, eu quero te servir. E eu quero ser ferramenta nas tuas mãos, eu quero que você use os meus dons, eu quero servir para qualquer coisa. Amém. Mas eu preciso que você me mostre mais. Isso aqui não é o suficiente. Eu tô sentindo a tua presença, mas eu preciso de mais para ter certeza. Porque eu não quero desconfiar. Eu não quero pensar, será que era? Será que não era? Eu quero ter certeza. Ok. Passou, chorei um monte, eles viram eu chorando, choraram junto, né? E a gente foi para casa, aí a Letícia falou assim, e daí, o que você achou? Aí eu falei, olha, eu senti que Deus estava lá, eu senti que é a casa de Deus, mas não se empolga, tá? Eu não vou conseguir ser católica. Eu vou continuar indo com você na igreja por mais um tempo até achar o meu caminho. Mas tem coisas que eu jamais vou conseguir acreditar, porque eu li na Bíblia. Não tem como, eu falei exatamente assim. Aí ela falou, mas não se preocupa com isso. Daí eu falei, eu não vou conseguir acreditar na Trindade, que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, em céu e inferno. Essas coisas eu li na Bíblia que não existe, não tem como eu acreditar. Mas assim, Deus estava lá. E tem uma coisa que, enquanto testemunha de Jeová, mesmo eles dizendo que eles eram donos da verdade, eu sempre tive uma crença de que, independente de onde a pessoa estiver servindo a Deus, se ela tem uma devoção verdadeira, ela pode estar no lugar errado, mas se ela tiver uma devoção verdadeira, Deus está vendo. Deus sabe. Então, ele conhece o coração das pessoas, né? Independente da denominação onde ela está. Então, ainda como testemunha de Jeová, eu falava isso para algumas pessoas e ela falava, claro que não. A gente está pregando de casa em casa para todo mundo ter a oportunidade de conhecer a Deus. Por isso que a pregação existe. Então, uma pessoa tem que aceitar Jeová. E aí, eu nunca acreditei nisso. Era um ponto que eu não achava certo. Eu falava, não, eu conheço um monte de gente muito boa de outras religiões que com certeza merecem salvação. E Deus sabe do coração das pessoas. Ele que sabe, né, do nosso julgamento. Aí, então eu pensei isso, sabe? Eu falei, mesmo que não era o lugar, Deus quis falar comigo lá. Mesmo que eles façam um monte de coisa errada, Deus quis falar comigo lá. E aí, isso eu comecei a falar e comecei a chorar, sabe? E ela disse que ela sentiu que o Espírito Santo estava ali aquela hora. Ele queria... como que ela falou? Ele estava se manifestando em mim. Porque ela sentiu, ela viu, mas eu, como não estava me enxergando, eu só fui falando e chorando. E aí eu falei, não, eu vou com você, semana que vem eu vou junto e tal. E olha só que engraçado, eu voltei da missa falando, eles me falando do livro, do catecismo, ela falou que tinha, se eu quisesse ler. Eu falei que ia procurar o meu batismo, onde que foi, para conseguir fazer a catequese. Porque daí eles explicaram para mim, né, que para conhecer melhor a igreja tinha que fazer a catequese. Aí, então, assim, eu sabia que não era católica que eu queria ser ali, mas eu queria conhecer melhor a igreja. Tava com o coração aberto.
E aí eu fui pra dentro de casa, liguei a TV. Eu sempre gosto de assistir podcast, assisto muito, assim. Dependente do assunto, né? Todo tipo de assunto que me interessa. Muito mais do que streaming e tal. E eu tava sozinha, liguei a TV. A primeira coisa que apareceu na tela foi o seu vídeo com a Sheila e com o Luiz. Olha O seu como Deus canal, faz, tava lá. cara. Ex-testemunha de Jeová que se tornaram católicos. Eu falei, o quê? Testemunha de Jeová que virou católico? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, eu preciso assistir esse vídeo. Aí comecei a assistir. Do início ao fim, todas as coisas que eu falei lá fora pra Letícia, eles derrubaram. Na hora que eles explicaram por que eles se tornaram católicos. Então, a primeira coisa que eu fiquei chocada, assim, na hora que você vê isso, você sente uma vergonha, que é o texto de João 1, que eles falam, né? Que eles descobriram, por estudo próprio, que esse texto estava alterado na tradução do Novo Mundo. Adulterado. E na hora que eles foram falando, a gente agora tem na palma da mão, que a gente quiser saber, né? Eu já fui ali na IA perguntando qual era o texto nas outras traduções, como era ele na tradução linear, pedi em grego, pedi palavra por palavra, e o que eles estavam falando era verdade. Eu falei, eu não acredito nisso. Porque toda vida a gente usa o texto de João 1 na pregação para provar que Deus não é Jesus, que Jesus não é Deus. Porque, olha, aqui nesse texto está escrito, ele é um Deus, com letra minúscula. Se fosse Deus, estaria escrito que ele é Deus, e não um Deus. E aí pensa na minha raiva, quando eu percebi que aquele um nunca esteve lá. Aquele um nunca esteve. O texto original fala, e o verbo e o verbo era Deus, e na tradução dele é, e o verbo era um Deus. Gente, esse testemunho é incrível. Vou deixar o link aqui na descrição para você terminar de assistir lá no canal do Eduardo Batista, do Eduardo Faria, tá certo? No Catolicismo Blindado. Vai lá, clica e assiste o final, porque você vai se arrepiar com o testemunho de conversão dela.